Olá, pessoal. Enquanto as minhas unhas secam, né? Vamos fofoca gospel. Pegando carona naquela coisa da fofoca da moça que, esposa do pastor, né? Que ela nem frequentava a igreja do próprio pastor, né? Quer dizer que ele, acho que já tinha plantado outros. Então, que ela pegou e... Ela pegou e imprimiu lá o bate-papo dele no WhatsApp com a amante, que era da igreja, cantora da igreja, esposa do baterista, não, do contrabaixo, lá, sei lá, que toca violão. Não entendo muito disso, não. Enfim, todo mundo ali da área musical, a amante e o marido da amante. E aí ela bateu, foi o maior barraco dentro da igreja. Vou contar umas coisas que aconteceram, só que não teve barraco dentro da igreja, não, mas foram, assim, pastores que aprontaram. Tô fazendo aqui gravando aqui no iPhone, porque o meu TikTok ali do iPad fica pedindo para entrar no Facebook, e uma vez deu hacker no meu Facebook, aí eu tô com medo. Não sei por que não cai direto. Aí isso aqui tá no iPhone, já cai direto. Que senhor é esse? Mal olhado eu, hein? Então, vou contar um caso, sem dar nome aos bois, como sempre, né? Esse caso aconteceu, se eu não me engano, foi década de 80 ou 90, não lembro bem. Um dessas décadas aí que os maiores escândalos na época aconteciam nessa época, 70, 90. Agora tá voltando a acontecer. Porém, ficava ali, só entre o pessoal, né, da região. Não saía nem no jornal. Né? Quando é caso muito grave, saía, lógico. Sai, como diz o pessoal, fala, na rádio peão. Então, aí que aconteceu o seguinte, eu fui criada numa igreja que existia sessão de exorcismo, sabe? Aquelas igrejas pentecostais. Na época falava renovada, né? Só tinha pentecostal Deus e Amor que levava esse nome. Não sei se tinha Brasil para Cristo, Nicolatina, não sei se ela levava esse nome de pentecostal. Só sei que essa igreja que eu era tinha um nome de renovado. Não vou falar o nome específico não, porque, né? Não vou dar nome aos bois, como se diz. Enfim, essa pessoa da igreja, que ela era namorada do... Não, ela já era casada. Ela tinha se casado com o dirigente do grupo de jovens, que tinha um conjunto que cantava, entendeu? Na hora lá, apresentação, tipo um coral, mas porém não era tipo estilo coral, não. Cantava todo mundo junto, assim, sem aquela separação de voz. Enfim, aí ela começou, de repente, começava a oração, ela pegava o espírito, né? Baixava o espírito nela. E o que aconteceu, gente? O pastor falou que ia fazer oração. Ia na casa dela fazer oração. E o cara ia trabalhar, né? O corno, né? Aí não sei como é que foi que ele descobriu, não. Quando ele descobriu, eu já estava grávida. E ele ficou achando que ela estava grávida do pastor. Só sei que às vezes eu ia entregar produto, que eu sempre vendia com 16 anos de idade. E aí a vizinhança já estava comentando, estava na hora de almoço, ela passando, mas o pastor. Aí o pessoal falou assim, essa aí agora sim, Raquel, todo dia na hora do almoço ela passa com esse pastor, tiracolo. Deve estar rolando alguma coisa. Eu falei, ixi. Aí tem, né? Passado um tempo, eu não lembro se foi uma semana ou um mês, sei lá. Pouco tempo depois, estourou a bomba. O corno, não lembro como é que foi que ele descobriu. Não sei se alguém contou, ele tocaiou. Ele desconfiou de alguma coisa. Só sei que o corno descobriu e foi lá na casa do pastor e falou para a esposa do pastor que os dois eram corno e que a esposa dele estava grávida. Estava grávida do pastor. Só sei que esse pastor tocou a mula. Ele foi transferido, né? Porque o pessoal tem muita mania de transferir para outro lugar. E depois parece que descobriu que o filho era do corno mesmo, não era do pastor, não. E ela um tempão não engravidava, sabe? Essa criaturinha é descendente de alemães.
Só sei que ele dava chupão no pescoço dela, o corno, que depois que casou com ela, quando eles namoravam, dava aquele chupão assim, pá, no pescoço dela ficava tudo roxo. E ela sendo da igreja. Estranho, né? Enfim. O que mais que aconteceu? Aí tem outro caso que aos poucos eu vou lembrando, que eu fui nascida e criada na igreja evangélica, né? Aos poucos eu vou lembrando de vários casos. Aconteceu um caso aqui também de talaricagem, entendeu? O pastor, mas a esposa dele estava aqui em casa. Aí eles fizeram um maracutaí e pegaram brincar pela mãe dele. Só sei que ela pagou $15.000 na época e conseguiu brincar para os dois. Ela falou assim, que eles eram casados. Eu acho que eles não eram casados, entendeu? Aí ficou, tem que tirar foto, não sei o que, não sei o que. Me chamou para madrinha. Aí, passado um tempo, ela pegou o green card. Ela sempre vinha aqui em casa, eu morava aqui do lado, no apartamento do lado. Aí ela vinha aqui em casa um dia sentada aqui e tal. Ela virou e falou assim, agora que eu peguei o green card, aí quando eles pegar a cidadania, porque de 2 a 5 anos a pessoa consegue ir lá, mas tem que fazer uma prova, tem que pagar uma taxa, tem entrevista, entendeu? Tem 100 questões que podem cair na prova, enfim, uma confusãozinha. Não é assim só ir lá pegar ou só pagar uma taxa. E ela falou assim, quando eu pegar a cidadania, aí podia fazer o seguinte, eu divorciava do fulano, que eu não vou dar nome aos bois, eu divorciava do fulano, e aí depois eu casava com o Jorge, e aí fulano casava com a Raquel. Eu olhei assim para ela, assim, tá no que ela estava falando, sabe? Do Jorge falou assim, respeita a Raquel, eu não achei ela um lixo não, ficou caladinho. Só sei que o marido dela que manifestou, ele tá inclusive é capixaba como eu, e ela é gaúcha. Detalhe. Ela vivia arrastando a asa para cima do Jorge, sabe? Com a conversinha aqui, outra lá. Eles podiam montar uma oficina, né? Eu ficava na administração e você trabalhando, você é fera na oficina, querendo roubar do Jorge, né? E se diziam crentes. Eles tinham até uma igrejazinha, sabe? Na outra rua que eles moravam aqui, depois lá estava dando muito assim. O cara vendeu a casa e estava sem aquecimento, sabe? Só tinha luz e água, mas não tinha aquecimento. Aí ficava morrendo de frio, porque tinha que usar aquecimento elétrico, né? E aquecimento elétrico, a conta de luz era nas alturas, né? Então, o que aconteceu? Ela pegou e falou assim, a mãe dela falou assim, não, isso não. E chutou a canela dela. Aí ela pegou e mudou de assunto, entendeu? Mas olha pra você ver a cara de pau. Aí eu, pastor de igreja. Ela, né, se dizia até pastora também. Depois eles mudaram aqui, foram lá pra Boston. Aí eu lembrei de outro caso. Esse foi década de 70, 80. Nessa década aí, gente, não lembro exatamente. Aí foram missionários, um casal de missionários. Eles não eram casal, né? Não eram. Tinha um rapaz e uma moça que eram missionários na igreja quadrangular. Eles, mesmo sendo quadrangular, fiquei sabendo desse babado. Porque espalhou a fofoca no bairro, né? O missionário teve um caso com a missionária. Entendeu? Aí eu não lembro se ela ficou grávida. Aí eu sei que aí pegaram e transferiram eles para outra cidade, para outro estado. Porque eles fazem isso, né? Igual pastor, missionário, padre, quando apronta na região, eles transferem. Em vez de expulsar a pessoa da igreja e a pessoa não ter direito a nada, sabe? Não. Acontece isso. Se eu lembrar de mais algum caso, eu contei um caso, só que eu não consegui colocar aqui. É o caso do... tá. Esse aí foi o caso que eu contei lá, foi o caso da sobrinha do meu cunhado. Fofocas gospel. São fofocas. Tudo nesse vídeo. Tudo resumido, tá? Resumão de fofoca gospel. Se eu lembrar de mais alguma, eu conto pra vocês. Essa aí foi o caso de uma criatura, sabe? Que ela morava no interior, uma cidadezinha pequenina, lá no estado do Espírito Santo, criaturinha capixaba. Então, ela foi
com a família do pastor para Belo Horizonte. Olha para vocês verem. Chegando lá, ela fica com o pastor, tem um caso com o pastor. Fica grávida do pastor e tudo. Tem com ele 5 filhos. 5, gente. Sendo que a primeira filha ela renegou, falou que tinha achado na rodoviária. E aí a minha irmã desconfiou do babado e pegou e mandou a carta para minha mãe, que nessa época, na década de 80, acho que na década de 80, não tinha esse negócio de telefone, poucas pessoas tinham, né? Então minha irmã perguntou, eu estou desconfiada, minha mãe falou, essa menina tem a cara dela e da cor do pastor. E disse que o pessoal já falava mal dela lá na região, né? Com o pastor, o pessoal já desconfiava de algum babado. Estou achando que ela já tinha esse babado com esse pastor desde a época lá. Entendeu? Talarica das grandes, hein? E aí, minha mãe pegou e falou assim, não, ela não achou essa criança na rodoviária, essa criança é dela, ela pariu essa criança. Eu vi ela grávida e tudo, que ela deu uma sumida quando eu fui lá na casa das... Ela trabalhava na casa de 2 professoras. A casa dessa professora era tipo um sítiozinho, sabe? Era bem grande o quintal, tinha uma casa chique lá. E ela tinha uma casa só para ela. Em vez de ela tinha um quarto de empregada, não. Ela tinha uma casa que ela morava dentro lá do lote. Tinha cozinha, quarto e banheiro. Acho que tinha até uma salinha, se eu não me engano. Enfim, a gente tem lá porque o pessoal achava que a minha mãe era tia dela e achava que a gente era prima. Nada a ver, não somos parentes, graças a Deus. E ela renegou a própria filha, a gente falou que tinha achado a filha na rodoviária. E aí depois esse pastor adoeceu, como teve um piripaque do coração, ele cismou de voltar para a ex-mulher. Tem uns homens que é assim, né? Trai a mulher e depois eles adoecem, eles voltam lá para a primeira mulher cuidar deles. Porque a segunda quer, às vezes quer só o dinheiro, né? O cara fica doente, ela não quer cuidar. Aí, ela pegou, ele foi lá, voltou para a ex-mulher, ficou lá um tempo lá, só que deu errado, né? Aí ele voltou de novo para ela. Depois ele morreu, hoje em dia ele não existe mais, não. Era essa vergonha, esse pastor, ele morou de inquilino lá em casa, no barracão lá de casa. Aí eu pedi para ele pintar o meu quarto, né, que ele trabalhava com pintura de casas, que a igreja que ele tomava conta era pequenina. Nem lembro se ele estava tomando conta de igreja nessa época. Porque também esse babado que aconteceu, o pessoal lá de BH não deve ter nem ficado sabendo, né? O pessoal da igreja. No mínimo, deve ter nem ficado sabendo. Sei lá, não lembro se ele estava tomando conta de igreja, só sei que ele mexia com pintura. Mesmo quando ele tomava conta de igreja, para mim, isso não é pastor, é um tomador de conta de igreja, né? Porque fica fazendo essas coisas. Aí ele foi pintar meu quarto, aí ele pegou. Falei, quanto que você pinta aqui? Então eu fui mostrar meu quarto. Ele virou, falou, veio com piada indecente pra cima de mim, sabe? Eu era até virgem na época. Ele falou assim, quantos sonhos você deve ter aqui nessas 4 paredes, né? Eu falei, você me respeita, viu? Que eu não sou suas negras, tá? Chamei você para ver aqui pra fazer o orçamento do meu quarto, da pintura da parede. Não é para você ficar insinuando sobre a minha vida pessoal, você me respeita. Não vou passar o serviço para outra pessoa fazer. Eu acho que eu nem contratei ele, não lembro se ele pintou lá, eu contratei outra pessoa, enfim. Achei uma falta de ética, sabe? Tremenda. Sem vergonha, entendeu? E é isso. Ele acabou morrendo depois, tal. Já foi pro Beleléu. Depois ele comprou uma casa no pé na favela. E quando ele morreu, a viúva dele, oficial, que ele não era divorciado legalmente, né? Por isso que eu tô achando que ele tomava coisa de igreja ainda, o pessoal nem sabia dos babados. Não duvido nada. Ela dividiu a pensão. Dividiu a pensão com a outra lá, com a segunda lá, que tinha 5 filhos com ela. E eu não tenho essa coisa de perdoar assim não, sabe? Pra mim virava uma pessoa que você põe dentro de casa pra ajudar a pessoa, né? E a pessoa pega, vai lá e fica com o seu marido.
Os dois são sem vergonhas, né? Porque eu acho assim, ó, se o Jorge me trair com uma pessoa que eu não conheço, entendeu? Eu vou brigar só com ele. A outra pessoa, às vezes nem sabia que ele, né? Não somos casados legalmente, às vezes casados entre aspas, né? Suponhamos assim, está envolvida com ele, entendeu? Sabe que ele tem uma pessoa, e aí vai lá e fica com ele. Às vezes a pessoa nem sabe, eu fico sabendo depois, enfim. Agora, se a pessoa frequenta a minha casa, entendeu? Passa Natal aqui em casa, dorme aqui em casa, às vezes até mora aqui em casa, sabe, com a gente, e a pessoa vai me apunhar pelas costas, então eu brigo com os dois são sem vergonhas, né? Aí é uma traição, dupla traição, né? Como aconteceu com essa moça lá, a esposa do pastor. Ela falou que ela nem frequentava a igreja dele lá, não sei por que ela nem frequentava. Diz ela que o caso é antigo, já tem muitos anos. Muito tempo, quer dizer, muitos anos, não, muito tempo que ela estava desconfiada dele. Aí ela resolveu clonar lá o celular dele e descobriu o babado. Outro caso que aconteceu foi também de uma esposa de um pastor. No caso, um pastor também, sem vergonha. A esposa do pastor, de um pastor lá, né? Não vou falar o nome, não, vou falar também da igreja que eu fui criada. O que aconteceu? A esposa dele falou assim, que eu tô precisando de uma empregada para fazer as coisas aqui, porque eu costuro muito, então não tem tempo para ficar fazendo comida, arrumando casa, fazendo esse tipo de coisa. Aí eu falei assim, nessa época não era moda diarista, né, gente? A empregada ia todo dia, tinha empregada que não dormia não, mas ela pegava e ia lá fazer o serviço todo durante o dia e depois ficava umas horas e ia embora para casa. Aí eu falei, eu tô sabendo de uma aí que ela falou que estava precisando trabalhar e tudo. Aí, passado um tempo, eu sempre vendi a avó para ela e para a filha dela. Não sei se ela comprava na minha mão, gente, eu não lembro. Só sei que a filha dela sempre comprava na minha mão. Enfim, eu passei lá, aí, para pegar produto, acho que era para a filha dela. Aí, perguntei, empregada aí, como é que tá? Como é que tá empregada, que eu arrumei para você? Ela falou, Raquel, senta aqui, para você não desmaiar, tá? Te contou o babado. Eu peguei o fulano, no caso, o marido dela era pastor, em cima da cama com ela. Peguei no flaco. Não sei se ela saiu, chegou mais cedo de casa. Não sei o que aconteceu. E eles dormiam em quartos separados, porque ele aprontava com ela. Aí ela pegou e pôs ele para fora, né, do quarto. Então ele não dormia nos meus quartos, não. Mas mesmo assim, eles viviam na mesma casa, né? Não eram divorciados. Aí eu falei, o quê? Ela foi por cima da cama com o seu marido? Ela falou, peguei no flagrante. Aí, claro, pus ela pra fora. Eu falei, que horror, gente. Pessoa dando uma de humilde, toda educadinha, toda cabisbaixa, e não sei o quê, e no final das contas vai lá e crau, né? O marido da patroa. Eu não lembro se ele já não estava mais, acho que ele não estava mais em igreja mais não, sabe? Ele se afastou da igreja, no final das contas ele morreu aí, ó, precoce, negócio de coração, gravíssimo. Muitos anos depois que eu descobri que a filha dele me achou no Facebook, falou, falei, eu tava vendo as fotos lá, seu pai faleceu, ela faleceu, ela era muito apegada ao pai dela. Sabe? Tinha vários babados que ele aprontava, depois ela pegou e me contou, né, quando ele era pastor numa igreja lá da Serra, foi transferido para essa igreja, depois que ele foi transferido para essa igreja, assim, um bairro lá chique, só que esse bairro tem favela. É tipo as favelas aí do Rio de Janeiro, o pessoal agora fala comunidade, gente, mas é favela. Só muda o nome, vai deixar de ser favela. O pessoal hoje em dia fala comunidade, mas naquela época falava favela mesmo. Enfim, só que ele tinha igreja dentro da favela. A igreja era dentro da favela do bairro Serra. Aí ela falou, depois que ele foi para essa igreja aí do bairro Serra, que foi transferido para lá, aí ele desengolou de vez, porque no bairro lá ele não podia aprontar, né, gente? Se ele aprontava, ninguém ficava sabendo. Desde que se perguntou para ele, ele já aprontava desde antes, né? Quando ele tomava conta da igreja lá. Papai falava assim, o cara é da polícia, gente, ou o cara é da polícia ou ele é pastor, entendeu?
Papai não gostava de milico, não. Papai igual eu. Aí eu falei, tá meio esquisito esse negócio. Minha mãe ficava toda ligada. Papai, o jovem, esse cara tem algum defeito. Meu pai era terrível. Ele não errava. E realmente tinha esse babado aí. Tinha esse babado dele aprontar. Ela falava que ele ficava com as jovenzinhas da igreja, que dizia jovenzinhas de 15, 16 anos, sabe? E ele lá, com mais de 50 anos de idade, né? Porque a filha dele é da minha idade. Então, esses foram os vários babados aí dessas décadas de 70 até 90 que rolaram, sabe? De pastores que aprontavam. É lógico que agora, na época da internet, se fosse agora, nossa, acho que a esposa ia fazer tipo essa aí, ó. Ia fazer um Huawei. Esse que ele acabou morrendo do coração, que era da minha igreja, que foi lá para a Igreja da Serra, a mãe dele ficava defendendo ele. Ai, fulano de tal não quer fazer comida para o meu filho. Ficava falando mal da nora, sabe? Mas não falava que o filho dela aprontava. Ela não quer fazer comida. Aí ele pegou, abriu os armários, tudo cheio de cereal e tudo, e mostrou para toda a vizinhança. Toda a vizinhança falou, aqui, ó, ela que não quer cozinhar para mim. Aí a filha dele pegou, aprendeu a cozinhar e que fazer comida para ele todo dia. Inclusive, a filha dele cozinha super bem, a comida dela é uma delícia. Nós somos praticamente gêmeas, gente. E a filha dele, pessoal, uma vez o filho dela sentou do meu lado, assim, confundiu com ela. Falei, ué, você confundiu? Isso é sua mãe, não. E um dia um primo dela também me confundiu com ela. E um colega dela falou assim, aí a gente ficamos batendo papo, assim, perto do posto de gasolina. Acho que estava no supermercado. Aí ela falou assim, você acredita? Depois passando um tempo eu vi ela, falou assim, você acredita que o meu colega achou que você e minha irmã gêmea? Ele falou assim, vó, você nem para apresentar a sua irmã gêmea, hein? Ela falou, nem minha mãe gêmea não, eu não tenho irmã não, você esqueça que eu sou filha única. Ai, cada uma, né, gente? Ai, saudade dessa minha amiga. Não vou falar o nome dela aqui não, tá, gente? Só tô contando os casos aqui, tudo sem falar o nome de ninguém, tá? E aí foram essas fofocas gospel. Se eu lembrar de mais alguma aí, eu falo pra vocês, tá? Acho que eu tô lembrando. Até aqui, né? Aconteceu comigo, da talarica, né? Igual a caso de talaricagem, também teve uma outra que disse que fez curso de teologia. Ficava ligando pro Jorge e colocando outra pessoa para escutar o papo, sabe? É metida. Falei, pra que você fazer teologia, gente? A pessoa vai ser pastora, por acaso? Aí eu já tava com mania, sabe? Ligar pro marido dela. Agora eu tô dando meus bois, eu ligava. Mas não vou falar pilantra, não. Tá lá o nome de talarica. Eu não falo o nome dos inimigos, sabe? Só falo o nome dos amigos e das amigas. Ligava pro marido dela, e o marido dela não atendia. Aí ligava pra ela e ficava um bar de blá blá blá, os dois, sabe? Aí teve um dia, gente, como é que eu descobri a talaricagem? Eu tô fazendo janta e tal. Aí, tem vezes que eu faço comida tarde, sabe? Porque eu falei, se eu fizer comida cedo, eu vou acabar comendo aqui, pronto, eu chego ele como sozinho. Apesar que ele chega aí na larica, já abre a geladeira, pega o que tem, esquenta e come. Mas eu prefiro fazer comida mais tarde, porque eu tenho mais fome mais tarde, sabe? Enfim, aí você fazia comida, aí eu falei, não vou jantar não. Foi tomar banho, foi dormir na pirraça. Aí eu acostumo às vezes ir lá, chamar ele vem comer. Aí eu terminei de fazer comida, fui lá. Aí tava quem? Conversando com a talarica. Aí eu falei, que é isso aí, gente? Aí ela na mesma hora desligou e ela escutou minha voz. Eu falei, você vai querer janta? Não quero. Você que palhaçada é essa? Você batendo papo com essa fulana aí. Meia-noite. E ela tinha essa mania, você ligava para ela, tanto o Jorge era a mesma coisa, você ligasse para ela, qualquer pessoa que liga para ela não atende não. Aí depois ela liga para você e põe uma pessoa escutando o papo, é uma pessoa maldosa. Aí eu dei uma de tonta, sabe? Liguei para ela, não atendeu. Eu peguei, mandei mensagem para ela, vai ter que ter. Aí eu peguei e falei assim, o menino Jorge estava no telefone com uma pessoa lá, eu escutei a voz dela, deu uma de besta, sabe? Falei assim, o Jorge estava no telefone com uma pessoa e ele desligou, meia-noite, batendo papo com uma criatura aí, sabe? Eu não sei quem é essa mulher, não.
deu um de besta. Aí, passado um tempo, ela me ligou. Aquela que ela liga com testemunha, né? Aí que ela pegou e falou que ela pegava e colocava a pessoa para escutar o papo. Eu falei, ué, por que você não... Aí depois eu passei a mandar coisas assim para ela, sabe assim, por que você não colocou eu para escutar o papo de vocês ou seu marido? Eu e seu marido para escutar o papo. Eu, hein? Olha a falta de privacidade. E teve uma vez, gente, que ela pegou... Tem uma amiga africana que ela faz trança e extensão de cabelo, né? Aí ela pegou, vou ligar para fulano aí, sabe? Aí eu vou pôr você para escutar. Eu falei, não quero escutar a conversa dos outros, não, me interessa. Para quê? Vou escutar. É pra você ver como é que ela... Não sei o que. E meti o pau nela, sabe? Aí, você acredita que ela ligou para a pessoa e eu estava escutando a conversa, eu fui desliguei. Falei, não, eu tô aqui para ficar escutando a conversa dos outros, não. Aí só sei que eu enchi o saco dela, sabe? Falei, quando a senhora, até agora eu fiquei calada. Mas agora eu resolvi falar, tô igual aquela música, né? Então, ele tá te usando para fazer ciúmes em mim. Aí eu joguei um contra o outro, falei com ela assim, ele tá te usando para fazer ciúmes em mim. E para ele eu falei, ela está te usando para fazer ciúme no marido. E olha que é a pessoa que frequentava aqui em casa, a gente ia na casa dela e tudo. Tava na tela de casa. Aí ela começou lá, sempre que minha mãe tá engordando, fica com barriga, que o Jorge leva cerveja lá na oficina, que onde é tem oficina própria, né? Leva cerveja lá, eles ficam bebendo. Aí teve uma vez que o Jorge estava sem trabalho, ficou indo lá para ajudar o marido dela. Nem sei se ele pagava, acho que trabalhava até de graça. Aí ela pegou e falou assim, de vez em quando eu apareço surpresa lá na oficina para ver o que eles estão arrumando. Você quer ir comigo? Hoje eu vou lá. Eu falei, não, eu não... Eu tenho medo de descobrir, eu só olho no celular as coisas. Mas eles costumam apagar as mensagens. Eu falei, ele não tem assim... Tem mensagem que a pessoa manda, ele nem vê, entendeu? Eu que vejo primeiro que ele. E até comento com ele tem vezes. Talvez coloquei no Facebook, ó, mulheres que ficam mandando mensagem pro Jorge, curtindo, compartilhando, não sei o quê, curtindo, comentando as coisas dele, sabe que eu que vejo o celular dele, tá? Tem coisas que ele nem tá vendo, eu que já vi. Porque quando começa a dar defeito aqui dentro de casa, eu vou olhar lá, andou falando com fulano Beltrano, entendeu? Então eu já sei. Aí a Tarica subiu pra lá. Mas o pessoal pergunta, gente, eu bloqueei ela em tudo. Então a amiga me falou, aqui eu bloqueei ela, pra que você vai deixar ela ficar vendo suas coisas? Ou você pretende voltar a ter amizade com a pessoa? Jamais, pessoa que não é de confiança, pessoa estranha. Aí peguei e bloqueei ela em tudo. Estava totalmente bloqueada. E agora ela virou a melhor amiga da Bruaca, irmã do Jorge, sabe só agora? Amiga de infância. Aí a Bruaca da irmã do Jorge mandou áudio pro Jorge e falou assim, fulaninha falou assim, Vanessa, que ele... vai lá naquela mecânica lá, fulano de tal, pode falar que é minha amiga, você é minha amiga mesmo, vai lá para te fazer um desconto, para te atender rápido, aí leva o seu carro lá também. Olha que absurdo. É desse jeito, gente. E de vez em quando eu lembro, fica falando, deixa que pôr pra lá, entendeu? Que é mais agora que ela é amiga da outra lá, entendeu? Agora os dois se merecem. Quero ver aquela lá em cima do marido da Bruaca, você vai achar bonito, entendeu? Você vai gostar. É isso que eu quero ver. Então, isso, gente, são os casos dos crenteiros, mais casos de pastor, né? Esse último aqui da Talarica, que fez curso de teologia. Ficando por aqui, gente. Se eu lembrar de mais igual fofoca gospel, eu volto aqui para falar para vocês. Beijos, tchau.